Irmãos, a paz do Senhor. Sou o pastor Joaquim, da Porta Formosa. Certo? Eu quero trazer nessa noite uma mensagem de reflexão. Uma mensagem de reflexão para todos nós. E eu vou tomar como apoio Lucas, capítulo 19, versículo de número 28. Que diz o seguinte... 28, Lucas 19, versículo 28. E, dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. A entrada em Jerusalém foi predita pelo profeta Zacarias 9:9. A entrada humilde de Jesus é uma ação simbólica destinada a que o seu reino não é deste mundo e que ele não veio para governar o mundo pela força ou violência. Bendito seja Deus. Comprova que o seu reino é espiritual. Então ele, vendo a cidade, chorou. 19:41. E Jesus, sabendo que os judeus e seus líderes aguardavam um Messias político, e por fim o rejeitaria como Messias prometido por Deus, chora por eles, que em breve sofreria um terrível juízo. Irmãos, a palavra chorou significa mais do que o derramar de lágrimas. É lamentação mesmo. É pranto, soluço. É clamor de uma alma em agonia. E Jesus, em sua deidade, não somente revela aqui o seu sentimento, como também o coração partido de um próprio Deus, por causa da condição do homem perdido e da sua recusa, ou da sua condição do homem perdido, chamando ao arrependimento para aceitar a salvação. Nós vamos achar isso lá em Marcos 11, versículo 9. Essa multidão que esperava que o Messias restauraria Israel como nação e governaria politicamente as nações, eles não compreendiam o propósito ou a expressão por Jesus concernente à sua vinda ao mundo. Posteriormente, a mesma multidão gritou: crucificaram-o, ao perceber que ele não era o Messias do tipo que eles esperavam. Marcos capítulo 15, versículo 13. Jesus disse desta certa feita que, no capítulo 19, versículo 43, ele diz que os inimigos de Jerusalém iriam cercá-los. Essa predição de Jesus cumpriu-se há 40 anos mais tarde, precisamente nos anos 70, quando Jerusalém foi
destruída pelo exército romano e centenas de milhares de judeus foram mortos. Percebemos aqui nesse relato que foi apenas o preço de uma rejeição. Flávio Joséfo declara que isso deu-se no ano 70, na Páscoa. O cerco a Jerusalém, bendito seja Deus, o exército romano escreveu e fez uma cerca de 7 quilômetros, levantou esta cerca em 3 dias para forçá-lo à redição dos judeus. E este cerco durou 5 meses. 5 meses. 5 meses. Durante esses 5 meses, está escrito nesta história que a peste, a fome, matou centenas de pessoas. O historiador diz que foi 1.197.000 mortos. Ele declara que faltavam espaço para as cruzes e faltava cruz para os corpos. Quando eles adentraram na cidade, por cima dos muros da cidade, eles jogaram simplesmente 16.000 cadáveres. Dos 97.000 que restaram, uns foram para Roma, muitos foram presenteados para morrerem como gladiadores, e outra parte foi trabalhar no Egito com trabalhos forçados. Isto foi o preço de uma grande rebeldia que os nossos irmãos realmente praticaram. Bendito seja Deus. Então, cumprindo-se assim a predição de Jesus em relação a Jerusalém, glórias a Deus. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, que este Jesus a que servimos, apesar de todas as desavenças, das nossas tristezas, das nossas afrontas, Ele continua nos amando, com toda sinceridade. E a intenção de Jesus, ao chegar lá em Jerusalém, era purificar o templo, certo? E Ele o fez. Aliás, foi o primeiro ato e o único que Ele atuou daquela natureza. Ele indignou-se. Eu chamo de uma indignação santa. Quando ele presenciava os ímpios, os avarentos, os que invalidavam o verdadeiro propósito espiritual daquela casa. E ele efetuou com grande autoridade o que ele realmente achou que devia fazer.
expulsou toda aquela cambada de gente ruim, demonstrando assim que ele veio com uma missão. E que veio nos dar importantes lições espirituais. E o maior cuidado de Jesus é com a santificação, com a devoção sincera dentro da sua igreja hoje. E podemos descobrir lá em João, no capítulo 17, 17. Certo? E também no versículo 19. No mesmo 17 diz: santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele tinha tanta certeza de que o trabalho dele, a operação dele, os cuidados dele, ia alcançar as multidões. Ele deu a vida por aqueles que haviam de santificar. Bendito seja Deus. Com tanta seriedade, ele deu a vida para santificar a sua igreja, para que ela venha se tornar santa e irrepreensível. Vamos conferir em Efésios, capítulo 5, versículos 25 e 27. Efésios 5, versículos 5 a 27. E também a adoração que deve ser em espírito e em verdade. Em João, capítulo 4, versículo 24, está escrito lá. A igreja deve ser um lugar de oração, comunhão com Deus. A igreja deve ser um lugar de oração e comunhão com Deus. Mateus 21, versículo 13. Aleluia. Preste atenção que eu vou lhe dizer agora. Cristo, esse Cristo que nós o aceitamos, e falamos dele continuamente, temos prazer de mencionar o seu nome, e até nos alegramos, né, quando falamos a respeito dele. Esse Cristo, ele condenará a todos que usam a igreja ou o evangelho do seu reino, visando glórias, visando ganhos pessoais ou autopromoção. Sabe o que quer dizer isso? Que quem prega o evangelho, pregue o evangelho, mas não o evangelho com segundas intenções de obter lucros para viver a respeito dele. Certo? Jesus deixa claro que a casa de Deus é para ser a casa de oração. Marcos capítulo 11, versículo 17. Um lugar onde o povo de Deus pudesse ter um encontro com Ele, na devoção espiritual e na oração. É verdade, Pai. Glória a Deus. Portanto, irmão, ela não deve ser profanada como meio de autopromoção social, lucros financeiros, diversão ou show artísticos. Sempre que a casa de Deus, ou seja, o templo, é assim usado por pessoas de mentalidade mundana,
ela torna-se um covil de ladrões. Simplesmente assim. Não podemos esquecer que a palavra de Deus ela vem em primeiro plano, certo? Aqui entra uma situação muito delicada, certo? Aonde hoje entendo perfeitamente, irmãos, que Paulo chegou a dizer que o evangelho seja pregado por contenda, por porfia, importa que o evangelho seja anunciado. É uma verdade, está escrito, não podemos mudar isto, certo? Mas ele está falando lá com que a semeadura do evangelho, ele não está falando da salvação, porque a salvação vem após você receber Cristo como Cristo das Escrituras e sofrer e lutar por ele. Quando eu passo a barganhar com o evangelho para o meu próprio sustento, para tirar proveito disso, eu deixo de trabalhar para Cristo e uso o evangelho em meu próprio interesse. Estou fora do programa divino, certo? Então tenhamos o cuidado, certo, de como realmente, aonde e como com quem nós estamos. Porque falar de Cristo, proclamar a sua palavra, é uma das coisas mais sérias que pode existir neste mundo e para com o homem. Prestemos atenção. E tem mais um ponto interessante nisso. O nosso amor sincero a Deus e ao seu propósito redentor resultará num zelo consumidor pela justiça. Isto quer dizer que ser semelhante a Cristo inclui a intolerância com a iniquidade dentro da igreja. Apocalipse 2:3. Todo líder que se preza, que ama a Cristo, ama a sua palavra, ele deve pregar a palavra. O outro ponto essencial é que você que congrega em qualquer parte, não digo que você saia da igreja, mas observem a sua liderança, se ele está pregando e está vivendo segundo os moldes das Escrituras. Se ele não tiver, ore. Se não mudar, mude. Procure aonde congregar. Sei, certo, que será difícil encontrá-lo, mas sempre Deus vai ter suas testemunhas reais e verdadeiras anunciando a sua palavra, certo? Então, é inevitável que aconteça essa situação, mas quando acontece com liderança, é muito pior ainda. Então, é essencial que todo autêntico ministro cristão proteste contra aqueles que profanam, degradam o reino de Deus, certo? Abro um parênteses aqui e digo, pode ser obreiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, independentemente de quem que seja, se você é crente em Jesus Cristo e que quer realmente a salvação, tem que lutar por essas verdades bíblicas e tem que viver segundo o molde. O que a Bíblia diz. Se não viver segundo ela, certo? Estamos fora da salvação de Deus em Cristo Jesus. Então é para todos, não só para ministro, mas para todos quanto exercem a fé. E eu quero deixar aqui também, você depois com paciência pegue a sua Bíblia, analise o que eu estou falando e vá lá nas Escrituras. E veja lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, 1 Coríntios 6, versículo 9 a 11, Gálatas 1, 6 a 10 e Apocalipse 2, 3, certo? Só quero enfatizar aqui em 1 Coríntios 6, 9, que Paulo chega a dizer lá que o homem era adúltero, certo? Ele dá lá os predicados, o que o homem é, mas depois que aceita Cristo, que muda, você vai descobrir lá, certo? Como tem valor a pessoa que aceita Cristo e demonstra realmente esse interesse por Ele. Bendito seja Deus. Então,
se não deixarmos Cristo entrar em nossas igrejas, aqui é para quem coordena, quem dirige, se não deixarmos Cristo entrar em nossas igrejas ou congregações para expurgar o engano, a imoralidade, a secularização e a profanação, está lá em Apocalipse 2:3. Devemos suportar e ter coragem para falar a verdade. Mais tarde, na sua segunda vinda, ele executará o juízo divino, purificando de modo definitivo. Isto quer dizer, a responsabilidade está sobre os nossos ombros para pregarmos a palavra, certo? Educar o crente para que ele não erre, não caia em contradição. Caso nós não avisarmos, Deus vai nos punir por causa que não avisamos. E está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Examine lá. É interessante, irmãos, que dentro desse assunto, lá em Lucas, no capítulo 20, do versículo 2, os líderes religiosos questionaram a autoridade de Jesus para purificar o templo ou ensinar o povo. Lucas 19, 45, 48. Ficaram ofendidos, irados, porque Jesus condenou as práticas iníquas dentro da casa, ou seja, dentro do templo de Deus, enquanto eles mesmos toleravam essa prática. Aleluia. E participavam delas. Esse modo de agir demonstra quão indignos eram de ser ministros e líderes espirituais. E Jesus, como verdadeiro líder em prol da verdade e da justiça, embora isto lhe causasse a sua vida. Quero finalizar dizendo: Deus em Cristo Jesus estava no mundo reconciliando o homem consigo. E o que Cristo passou tem um significado profundo na vida de todos aqueles que querem verdadeiramente alcançar a salvação de Deus em Cristo. Pensem nisso. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nos dirija, que nos dê a paciência e que logo breve essa redemoinha que está acontecendo no Brasil e no mundo há de passar e nós, todos juntos, continuaremos louvando ao nosso Deus em Cristo Jesus, na congregação a qual nós pertencemos, Porta Formosa. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fique com essa mensagem desta noite, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.